E olha, gente, o governo brasileiro defende uma declaração do G20, mesmo com a ausência dos Estados Unidos. Na cúpula que acontece nesse sábado na África do Sul, temas como taxação dos super ricos e exploração de terras raras devem ser abordados. E eu converso agora com o coordenador de Relações Internacionais da ESPM, Alexandre Errara, para falar mais sobre esse assunto, a expectativa, inclusive, aqui nesse momento para essa cúpula. Antes de mais nada, professor, bem-vindo aqui à nossa programação. Olá, Débora, bom dia a todos os telespectadores. Professor, o que o senhor me fala sobre essa expectativa para essa cúpula do G20, diante, especialmente, dessa decisão dos Estados Unidos de não assinarem uma declaração ao final? O que isso significa ter uma declaração sem o apoio americano? Na verdade, é uma situação bem inédita, né? Porque não apenas os Estados Unidos está boicotando, não está enviando representantes, que é a decisão do presidente, mas o próximo G20 será nos Estados Unidos. Então, deveria haver ali uma passagem, né, dessa presidência da África do Sul para os Estados Unidos. Então, é, no mínimo, constrangedor, né, ter essa situação. Então, esse é um aspecto, vamos dizer, mais político ali do cerimonial. E aí também tem um aspecto que é das consequências em relação às resoluções que podem ter nessa reunião do G20, porque, de fato, né, ter a maior economia do mundo ausente desta reunião é muito complicado. Então, apesar, né, acabamos de ouvir aí você mencionando, né, o presidente Lula estimulando para que haja uma resolução, haja uma conclusão, inclusive firme, né, com posições claras em relação ao G20, a ausência norte-americana, de fato, acaba afetando, influenciando negativamente este evento agora que vai acontecer nesse final de semana. Professor, na prática diplomática, por que essa declaração é tão importante e o que está em jogo, inclusive, para o governo brasileiro? Bom, talvez nesse momento o ponto importante é a África do Sul, que tem a presidência. Na reunião do G20, normalmente você tem ali as três presidências, né, a anterior, a atual e a seguinte, direcionando as reuniões do G20, as conclusões e as políticas que são definidas ali no G20. Então, o Brasil tem feito essa declaração com o presidente Lula, porque foi o país que sediou no ano passado, este ano é a África do Sul e no próximo ano serão os Estados Unidos. Então, por isso, essa conversa, né, esse azeitamento das comunicações é importante para o Brasil também. O impacto é que, assim, o fato de os Estados Unidos não estar presente, isso acaba tendo aí um ponto negativo, né? Os Estados Unidos, ano que vem, é quem vai conduzir as negociações do G20, e normalmente quem lidera, quem preside o evento, ele acaba tendo a possibilidade de pautar, né, de colocar ali quais são os temas principais. Brasil e África do Sul, na verdade, a África do Sul este ano tem feito ali praticamente uma continuidade daquilo que o Brasil já colocou no ano passado como os tópicos importantes, né? Relacionado, por exemplo, à dívida, relacionado à questão da fome no mundo, alimentação, e este ano entrou as terras raras por uma questão conjuntural. Então, ter esses tópicos é importante para o próximo presidente, que será os Estados Unidos. Professor, um dos principais pontos defendido por Brasília é a taxação dos super ricos. A ausência dos Estados Unidos enfraquece essa pauta no G20 nesse momento. Como que isso poderia avançar com Washington de fora? Lembrando que a gente também tem outros países que têm interesse nessa pauta, mas de que forma a ausência dos Estados Unidos enfraquece essa que é uma pauta considerada como essencial para Brasília? Bom, atualmente, tanto o Brasil quanto a África do Sul têm defendido muito o ponto de vista do Sul global, né, que obviamente faz parte do contexto do Brasil e da África do Sul. No caso norte-americano, dos Estados Unidos, essa pauta já não é tão interessante, principalmente com o presidente Trump. Nós sabemos que também lá nos Estados Unidos, na política doméstica, essa pauta não é bem vista, né, de você taxar os mais ricos, muito pelo contrário. Às vezes a política hoje tem sido de tentar diminuir os impostos sobre as classes mais ricas, a elite econômica. Então eu vejo que neste momento não só vai afetar o G20 por uma questão global, mas também internamente a gente sabe que o presidente Trump não é favorável a essa política. Então, esse ponto em particular, eu acho que deve ter poucos avanços durante a presidência do presidente Trump,
e eu creio que nem deve aparecer, né, durante as discussões que vão acontecer no ano que vem nos Estados Unidos. O tema central, professor, é a exploração de terras raras, insumo que tem, né, se tornado aí ponto-chave nas negociações comerciais, né? Como que o Brasil deve se posicionar na visão do senhor nesse setor que é amplamente dominado hoje pela China, por exemplo, né? O que essa cúpula nesse momento pode ajudar o Brasil em termos de posicionamento sobre essa pauta? Esse é o ponto importante, né? Um tema que praticamente ninguém conhecia, o que era terras raras até este ano. Agora virou, de fato, um ponto muito importante para o mundo, né? Dada a dependência da China. E eu creio que para o Brasil e para os países africanos, e isso vai aparecer lá na discussão, é de que forma vai ser explorado ou vão ser exploradas as terras raras. Porque normalmente o que se tem é que os países desenvolvidos retiram os recursos naturais, os minérios, e levam para os países desenvolvidos e lá fazem o beneficiamento. E o que está se querendo fazer agora é que esse beneficiamento, onde você agrega mais valor, seja feito nos países de origem, né, de onde está sendo extraído esse material. É uma maneira, inclusive, de contribuir também para a melhoria econômica dos países, porque a partir do momento que você beneficia os produtos, a matéria-prima no país de origem, isso vai trazer mais riqueza, mais recursos e é positivo. E que não deixe, não fique para os países em desenvolvimento, né, os países mais pobres, apenas o fornecimento de matéria-prima, porque para isso não é muito interessante. Esse um modelo, vamos dizer assim, que vem desde a época colonial, né? Você leva os bens primários dos países mais pobres e enriquece nos países mais ricos, né? Você beneficia e depois reexporta para os países mais pobres, mantendo essa relação desigual na econômica, no comércio nacional também. Uhum. Professor, para a gente amarrar aqui o nosso papo, o Itamaraty também menciona que o presidente pode reforçar a necessidade nessa cúpula da reforma de organismos, né, multilaterais, como o FMI, Banco Mundial, enfim. O senhor enxerga um espaço real para mudanças nesse ambiente que ainda a gente tem uma polarização muito grande de visões e de prioridades? Não, perfeito. Bom, essa é uma pauta importante para o Brasil, a reforma das instituições, e eu creio que o mundo percebe que é importante uma recomposição para ter representatividade, de fato ter força nas organizações internacionais. Porém, o momento político internacional não é favorável, né? Você tem muitas tensões, você tem oposição entre os Estados Unidos e a China, né? Essa rivalidade hoje dificulta bastante. E, além disso, como ainda nós temos a situação dos 5 membros permanentes no G20, né, que acabam podendo vetar várias situações, isso impede que haja grandes avanços, né? O Conselho de Segurança acho que é um dos principais fóruns de discussão sobre a representatividade, e a gente sabe que, neste momento, a capacidade, a possibilidade de fazer qualquer reforma é muito difícil. Então, começando pela ONU, eu acho que tem muita dificuldade, e nas outras organizações, a discussão ou as discussões vêm acontecendo, mas ainda eu vejo que este momento não é das mais favoráveis, mas os países em desenvolvimento, os países mais pobres, devem manter essa pauta importante, porque, de fato, para que as coisas possam mudar, esses países precisam reivindicar que haja, de fato, mudanças, porque senão vai ficar sempre nas mãos daqueles que dominam desde o final da Segunda Guerra, quando foram instituídas essas instituições, e nada vai mudar porque está muito confortável, ou é muito confortável para os países mais ricos neste momento. Perfeito, professor. Eu quero muito agradecer sua participação aqui conosco. Bem-vindo sempre por aqui. Conversamos com o coordenador de Relações Internacionais da ISPM, Alexandre Errara. Professor, uma ótima sexta-feira para você e bom final de semana. Obrigado, igualmente. Bom final de semana a todos. Até mais.